Olá, pessoal! Olá, meninas! Vamos começar um novo Oi, episódio. Tudo bom? Oi! Começando mais novo episódio. Hoje a gente vai falar sobre onde eu me perdi de mim, né? A ideia é a gente falar sobre o que a gente já sonhou, o que a gente esperava de nós ao crescer e onde a gente foi se perdendo, assim, coisas que foram mudando ao a gente ir amadurecendo ou porque a vida acabou entrando no meio do caminho dos nossos sonhos, é, ou das nossas prioridades também, né? Crescer tem muito disso, assim, de deixar parte das ideias que a gente tinha para o futuro. é, E é meio sobre isso, assim, que a gente quer conversar com vocês hoje. Então, é complicado, né? Como todos os outros assuntos que a gente aborda aqui, ahm, fa- tem muito um aspecto, assim, profundo de reconhecimento de quem a gente é, de quem a gente quer ser, de quem a gente se tornou, de quem a gente gostaria de se tornar. Eh, a gente tem trazido pautas, assim, realmente muito. Como é que eu posso dizer? Ai, sensíveis, né? E claro que a gente pode levar esse episódio de uma forma bem leve, falando de coisas bobas, mas vocês sabem que não é muito a nossa praia aqui no Conversa no Closet. São aquelas conversas que realmente a gente gosta de ter escondidinho, assim, na privacidade dos nossos closets. E aí a gente simplesmente resolveu abrir para todo mundo, por que não é mesmo? Porque a gente entende que não estamos sozinhas nessas e as noias que a gente passa, muita gente tem também essas neuras e tal. E, enfim, a gente vem conversando sobre essa questão de mudanças, sobre quem a gente já foi um dia, quem a gente é hoje. E então, já nessa pegada, acredito que no último episódio, né, a gente falou um pouquinho sobre isso, da questão de que, eu Maiana, né, cresci na igreja, e aí foi algo que acabei deixando um pouco nos últimos anos. Então, é algo que fazia parte muito fundamental, assim, da minha identidade, e eu passei um pouco por uma crise, assim, de personalidade mesmo, sabe? De tentar entender quem eu sou, assim, esse aspecto da minha vida. Ou também na questão de imigração, né? Tipo, ao partir, ao deixar nossa terrinha pra trás, a gente deixa um pedaço da gente e tem que aprender a absorver outros aspectos da cultura local, a reaprender como se comunicar, né? E acaba que a gente vai mudando, né? Dizem até que a personalidade da gente é diferente, a depender da língua que a gente fala, e isso é muito verdade. É, acho que eu consigo perceber uma mudança de personalidade grande, assim, da Maiana que mora aqui hoje no Canadá e tal, e daqui morava no Brasil. Não sei se vocês, meninas, também sentem isso, nesse quesito de ser imigrante e ser tipo a nova, você adota novas skins, né? É, e aí, enfim, tem muita coisa que a gente pode abordar e direcionar nesse episódio, mas eu queria começar perguntando se tem algo assim mais dramático na vida de vocês que vocês perceberam, ou se as mudanças que vocês conseguem ver são só positivas, se e depois a gente fala sobre sonhos abandonados. No momento eu queria mais falar sobre essa questão de personalidade, o que é que vocês sentem assim de mudança em relação a vocês. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante isso que tu trouxe mais sobre essa percepção de a gente se tornar um outro alguém nesse contexto de imigração. Para mim, quando eu vi o tema, eu pensei muito na minha relação com o meu corpo, porque eu acho que esse é um elemento que, para mim, eu entendo como um abandono de mim mesma, sabe? O fato do ganho de peso ao longo dos anos. E hoje eu trabalho, né, para entender o que aconteceu, entender o contexto que isso se deu, as razões, né? E tentando aos poucos desmantelar
essas questões, sabe? Mas não é uma coisa imediata, não é uma coisa que é, assim, muitas pessoas falam, tipo assim, fecha a boca e pronto, como se fosse só isso, né? Eu acho que o ganho de peso, ele tá associado à questão do corpo, ela tá associada, assim, eu acho que é um processo da perda de se reconhecer, sabe? Reconhecer os nossos limites, reconhecer o que a gente quer, reconhecer o porquê que a gente tá fazendo o que tá fazendo, né? Mas quando tu foi falando, eu também pensei o seguinte, sobre essa questão enfim, a vinda para o Canadá, né? Eu acho que uma das coisas que eu pensava era o seguinte, que quando eu for, eu não vou conhecer ninguém, porque eu vim sem ter ninguém, né? Tipo, eu vim assim, sozinha mesmo. Eu pensava muito nisso, de tipo assim, eu sempre fui a mesma Natália. Eu sempre tive, sei lá, não sempre os mesmos amigos, mas tive as minhas relações, as minhas amizades, a minha relação familiar, né? Que era sempre a mesma ao longo de 27 anos. E aí, quando eu vim pra cá, eu pensava muito assim, como que eu vou... Como que eu sou? Porque eu acho que tinha um pouco isso de quem eu era, das coisas que eu... De como eu me identificava, tá atrelada à ideia de sou filha de, sou namorada de, sou irmã de, sou amiga de, trabalho com... Mas, na verdade, quem sou eu, sabe? E aí foi uma questão interessante, porque eu acho que foi o contrário de eu me perder de mim, eu me encontrei, sabe? Eu consegui... não foi uma coisa assim imediata e não foi uma coisa muito fácil, né? Porque eu acho que exigiu muito de mim estar preparada para isso e conseguir me sentir aberta para entender como que eu sou, para além dos outros, para além das pessoas que conviviam comigo, para além das minhas relações. Então foi um exercício bem interessante e eu acho que daí foi o contrário. Tipo, eu me encontrei. Eu não senti que eu me perdi, eu me encontrei. E foi muito legal, porque eu acho que... Não sei, acho que às vezes eu era meio crítica de mim. E hoje eu acho que eu sou uma pessoa legal. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor, sabe? Ahn, eu acho que é isso, assim. Não sei o que tu acha, Mari, como é que foi pra ti? Se perder, se encontrar. É, então, quando eu pensei nessa pergunta, porque essa pergunta ela fica ecoando na minha cabeça desde que eu vi aquela foto do vestido vermelho que eu já falei dos últimos dois episódios. E é muito engraçado, né? Porque a sequência, pelo menos pra mim, dos temas dos episódios é realmente assim, é uma corrente assim, chega e fecha e todos se alinham. Então, eu Eu associo muito essa pergunta, justamente essa questão da autoimagem do corpo, muito conectado com o que Nath falou. Eu adoro, porque assim, eu consigo ter uma conexão com Nath que eu acho que eu não tive com nenhuma outra pessoa no universo. Porque o jeito que a gente sente e vê as coisas é como. Eu até falei para meu marido que a sensação que eu sinto é que entre. Quando eu olho pra Nath, eu vejo um espelho. Eu me vejo refletida, sabe? Porque é exatamente isso o que eu pensei quando eu coloquei essa pergunta. Onde foi que eu me perdi de mim? Porque quando eu vi aquela foto, sendo a Mariana na época, acho que quando eu achei essa foto, eu acho que eu tinha uns 29 por aí. Eu fiquei assim, meu Deus, como? Como que eu não via isso? Como que eu não conseguia. Como foi que eu permiti que os outros fizessem isso comigo? Tipo, foram só perguntas. Aí, como eu já disse, né? Que a primeira coisa que eu fiz foi sentir raiva de mim, justamente, tipo assim, onde foi que eu me perdi de mim? Como foi que eu não enxergava essas coisas? Como que eu deixei esse povo me desmantelar? Como o Nath bem disse, é exatamente essa palavra. Na verdade, o tema deveria ser: que danado de desmantelo é esse, minha filha? Porque é exatamente isso. Como foi que eu me perdi de mim, cara? Mas assim, o bom
de ter, por exemplo, Maiana, porque Maiana já trouxe outras coisas, que eu achei mara também. E basicamente eu vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V aqui de Nath. Porque quando eu vim pra aqui pro Canadá, eu associei muito, ainda associo, porque é sobre isso, o Canadá para mim é sobre isso, é realização material, é o caminho que eu tenho que trilhar para fazer é, as coisas materiais acontecerem na minha vida, que eu não conseguia ver possibilidade disso no Brasil. Quando eu vim para o Canadá, a minha sensação era como se eu realmente eu preciso fugir de onde eu estava, de quem eu era, das pessoas que estavam ao meu entorno, dos ambientes todos, sem exceção. E eu preciso começar do zero, construir do zero meu castelo, sabe? Sabe o êxodo que a gente escuta da história, da Bíblia e tal, que todo mundo pega as coisas e tal, tudinho. Pronto, é tipo isso. Juntei meus trapos e peguei a estrada, vim embora para poder existir, construir em outro lugar. E, e é exatamente como Nath diz, eu sinto que eu me encontrei. Na verdade, aqui no Canadá, tinha coisas lá no Brasil que eu falava, eu sou coruja, adoro a noite. Aqui eu adoro o dia. Eu era uma pessoa noturna lá, aqui eu sou uma pessoa totalmente diurna, totalmente solar, entendeu? É, Aqui eu me sinto mais sociável também com os poucos amigos que eu encontrei aqui. Também sinto essa coisa de uma personalidade diferente no outro idioma. Eu acho que eu sou mais séria no outro idioma, mas é até uma coisa que Bruna Marquezine já falou. Eu sou menos engraçada, eu sou menos isso. Tipo, a gente não consegue ser exatamente quem nós somos na nossa língua materna. Eu acho que não tem jeito, né? À toa que a gente procura psicólogo em português, né? Que a gente não quer falar inglês. A gente quer falar em português. É, Porque a gente não consegue se conectar profundamente em um outro idioma como a gente é na nossa língua materna. Mas não quer dizer que é ruim. Não quer dizer que é necessariamente ruim isso. É só que é literalmente uma outra skill que a gente tem que ativar, sabe? E aí pronto. Teve outra coisa que Maina falou no outro episódio, que é tipo assim, eu acho que foi sobre processos. A quem você vai encontrar lá na frente, sabe? E eu tô adorando encontrar essa pessoa que eu tô me tornando, sabe? Tipo, de finalmente ter orgulho, entendeu? E de não permitir mais que eu me perca de mim. E é isso, eu acho que eu já entreguei o episódio. 10 É minutos isso, de episódio, pessoal. Obrigada. Pra quem vai a estrelinha hoje, não precisa de mais nada. Sigam a gente em todas as Eu redes. penso isso. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Assim, Mas é pronto, verdade, mas é brincadeira. essa é a minha entrega, assim, entendeu? Tipo, 10 minutos de episódio e a gente já tem qualidade. Quem consegue um feito desse? Eu desconheço, mas enfim, é realmente essa a sensação que eu tenho, a resposta, a minha redação do Enem é essa, assim, sabe? Como foi que eu me perdi de mim? Onde foi que eu me perdi de mim? Mas o que tá importante pra mim é que assim, gata, eu tô me encontrando, eu tô voltando pra mim, entendeu? E pronto, esse é o meu momento atual. Maravilhosa. Maravilhosas, na verdade. Adorei as coisas que as duas falaram. E realmente, eu sinto que uma experiência é bastante diferente nesse aspecto, porque, por exemplo, essa questão física, eu acho que eu me encontrei quando eu resolvi aceitar, tipo, não tô dizendo que temos que fazer todas, mas assim, eu particularmente, acho que quando eu aceitei que eu sou mais feliz sem tanta restrição, sabe? Sem, tipo, loucura pra academia, sem essas coisas. Eu acho que, tipo, era um movimento que eu já tinha feito. E aí eu entrei. Quando num dos episódios passados a gente falou sobre isso, que eu tive um ataque de pânico indo ver amigos, porque eu tinha engordado e tudo mais. E, meu Deus, vamos ver de novo.
eu lembro eu conversando com a psicóloga e eu dizendo assim, a minha primeira psicóloga de todas, eu dizia assim, tipo assim, eu não consigo me perdoar, eu não consigo me perdoar, eu acho que eu nunca vou me perdoar, porque eu tinha encontrado uma versão minha que eu tinha amado, que era a Maiana, tipo, minha versão fit, palha, low carb, não sei o quê. Eu tava super feliz, nunca tinha tido um corpo tão legal, nunca tinha tido até uma relação na minha cabeça na época, saudável com a comida, que hoje eu consigo ver e sei que não era. Mas na minha cabeça, assim, minha compulsão estava controlada. Eu ia pra academia por vício já, sabe? Assim, eu já não tava naquela fase de ter que me obrigar. Se eu faltasse, eu sentia falta. Sabe aquela coisa assim? Se eu não fosse, eu sentia falta. Eu achava que, tipo, pronto, a partir daqui não tem como eu voltar a ser aquela versão de mim que não vive esse novo lifestyle. E aí eu voltei a viver o meu antigo lifestyle e eu entrei em desespero total. E eu disse, eu nunca vou me perdoar por ter perdido aquela versão. Assim, eu não consigo mais encaixar nas minhas roupas, não tô fit mais, não sou referência nisso. Ah, meu Deus, que ódio, eu nunca vou conseguir me perdoar por ter. E hoje eu sei que eu nunca vou voltar a ter aquele corpo, mas porque eu consegui me encontrar em um outro caminho, que foi nessa questão de aceitar o meu biotipo, sabe? Tipo, eu tenho um quadril largo, eu tenho uma bunda grande, sabe? Tipo, eu nunca vou ser fininha, aquela coisa, a menina dos anos 90 que era toda É porque a magrinha. senhora é gostosa, entendeu? Eu já falei que você é Não. gostosa várias vezes, mas tudo bem. Ai, amiga. Ai, Jojo gente. concorda, ele já falou também. Ele tem que concordar, né? Marido, né, gente? É mais que obrigação. Mas é meio de aceitar que, tipo, óbvio que eu não vou ficar feliz se eu tiver acima do, assim, vivendo uma vida não saudável, né? Tipo, eu tento ser saudável no equilíbrio. E o meu equilíbrio não é o equilíbrio de outras pessoas. O meu equilíbrio talvez possa parecer um pouco mais permissivo para outras pessoas. Talvez possa parecer menos saudável por eu não estar indo pra academia todo dia, sei lá. Mas eu sei que mentalmente eu tô mais tranquila e mais feliz desse jeito. Então, assim, realmente é uma outra coisa. Mas eu sentia essa coisa do onde eu me perdi de mim naquela época que eu dizia assim, eu preciso voltar a ser aquela pessoa, mas aquela pessoa era insustentável a longo prazo, sabe? Era insustentável. E tem aquela coisa do 8 ou 80, né? Eu era louca mesmo, eu era louca. Eu lembro que eu cheguei num ponto, tipo assim, começa aquela coisa de tipo, ai não, comer mais limpo, comer mais saudável, comer, fazer escolhas mais naturais. Chegou no ponto que eu não queria usar o micro-ondas, porque o micro-ondas tem não sei o que lá, que vai afetar os nutrientes da comida, e aí eu vou achar que eu tô comendo saudável, mas na verdade não tá saudável. Eu tenho que fazer as coisas que nem nos tempos antigos, entendeu? Esquentar só no fogão e fazer a comida na hora. Mas isso não é porque eu tava na faculdade, estagiando, querendo me ajeitar pra casar e tal. Eu não tinha tempo pra comer uma refeição feita na hora do. Tipo, todas as refeições. E na minha cabeça era, não, se não for pra ser todas, não vai valer a pena, porque uma coisinha que eu coma fora do ideal, eu vou estar sujando todo o meu processo, não quero, enfim. E aí eu desbananei, óbvio, não era sustentável, sabe? E aí eu acho que eu me encontrei. É, não, então, é porque, amiga, tu tá falando aí, e obviamente que eu acompanhei essa fase, né? Chocante pra mim quando eu descobri que Mariana tinha virado influencer fitness com milhões não, não milhões, mas assim, milhares de seguidores. É essa modo de falar, mas É, assim, tinha, milhares, sei não lá, milhões. 3.000 seguidores na Não. época. Era assim, 3.000 seguidores. Eu lembro que quando tu me mostrou, tu tinha mais de 3.000 seguidores. E eu fiquei assim, como que essa pessoa chegou até aqui? Como que a minha amiga, do nada, Que a gente. entendeu? Não, Hã? a amiga que a gente sentava juntas e comia quantos? 10 ovos de Páscoa? Não foi, Não, sei lá, não é seis que a ovos de gente. Páscoa. Não foi tudo isso, mas a Amiga, foi. gente teve uma vez que na Páscoa que a gente se juntou, pegou os ovos de Páscoa depois da faculdade, deitou na cama, literalmente com os pés pro ar, na janela, tu lembra? E ficou lá se deleitando no ovo de Páscoa. Eu adoro essa lembrança, porém, obviamente que sabemos que tem outras camadas nessa lembrança, né? Sim. Mas assim, o meu foco é. O que eu quero falar, na verdade, é. Caramba, olha quanta coisa.
tu tava passando, sentindo naquela época. A gente era amiga desde sempre, tínhamos lugar para conversar uma com a outra. Eu também tava, porque a época da faculdade para mim de direito, foi essa época também que tu foi fitness, né? Só para, Uhum. enfim, contextualizar o povo. é, Foi muito difícil para mim também. Foi quando eu não vou dizer que foi quando a minha compulsão começou, porque no processo de terapia, quanto mais eu volto, mais eu vejo, quanto mais para trás eu volto, mais cedo eu consigo identificar a questão problemática com a comida. Mas enfim, na faculdade piorou muito mais, porque eu era muito infeliz vivendo aquilo ali que eu tava vivendo. E a gente tava, tipo assim, cada uma na sua noia, no seu pesadelo, que foi um pesadelo aquilo ali. E a gente não, não falava, né? Que loucura! Uma É, pra outra. Não tinha, obviamente que não tinha consciência do que estava acontecendo, mas a gente sente as coisas, né? Pode não ter a maturidade emocional até de colocar em palavras, como hoje a gente tem, mas o que me chama muita atenção, te ouvindo falar dessa tua época, e que pra mim é muito chocante e surpreendente negativamente, que tu dizia, eu tava super fitness, eu tava magérrima, mas eu não tava feliz, eu não tava gostando do que eu tava vendo. É, então, pois é. eu fico, caramba, como a gente se sente sozinha. É isso que eu quero dizer, sabe? Mesmo que a gente tenha amigas, mesmo que a gente possa estar, tipo assim, transparecendo uma coisa, vivendo uma coisa, a gente ainda assim tem uma solidão aí no que a gente passa, sabe? É porque eu acho que. Fala, Nath. Não, é porque eu acho que é interessante isso, porque eu tava pensando, né, o processo de entender que eu me perdi de mim, que eu não tô mais satisfeito, eu tô infeliz, que tudo mais. E tu foi falando da tua questão do corpo, e daí me veio a questão do meu trabalho, mas eu vou deixar para entrar daqui a pouco, tá? Certo. E aí, Mari, tu falou esse negócio de tipo, ai, como que pode? A gente tava juntas, a gente tava ali as duas vivendo meio que cada uma dentro do seu inferno pessoal, e a gente não dividia, não compartilhava. E às vezes eu acho que é porque demora muito tempo pra gente assumir pra gente mesma, sabe? Que tipo assim, já não dá mais, esse realmente é um caminho que, tipo assim, esse caminho não me serve mais. Me perdi, vou ter que achar outro. Mas eu acho que é um processo normal, né? Tipo assim, até tu entender que aquilo não. Que aquela caixa não te cabe, que tu não cabe mais na caixa, na verdade, é difícil. E aí, às vezes, a gente não consegue abrir antes de começar a entender isso. Eu não sei porquê, eu fiquei aqui me questionando, sabe? Por que, que a gente não consegue sentar pra uma amiga e começar a falar? Será que é porque a gente tem medo de que a amiga, assim, mesmo que dê suporte, vai dizer assim, tá, mas tu queria tanto isso. Como que não é suficiente, sabe? Ah, mas Eu, isso não era o teu sonho, por que, que isso não tá mais te satisfazendo? E a gente vai ter que começar a abrir as caixas da nossa cabeça e se debulhar, né? Que fazer sozinha já é trabalhoso. Agora fazer com um espectador é pior ainda. eu acho que vem muito do. Assim, tem muitas camadas, né? Como tudo que a gente fala, mas eu acho que tem muita questão de estigma, né? Tipo, você não quer ser vista como uma pessoa. Por exemplo, ai, não, eu tava super fit e eu não tava feliz, mas você se sente. Eu me sentia sem o direito de não estar satisfeita. Porque eu sabia que eu tinha evoluído muito, mas eu sabia que, baseado no que eu queria atingir, aquilo era só o começo, entendeu? Era só o começo. Não é que eu tivesse infeliz, mas eu tava, tipo, não satisfeita. Eu tava, tipo, pronto, beleza, eu consegui emagrecer, consegui ganhar certo percentual de massa, mas agora eu quero crescer, eu quero ficar durinha, eu quero fazer não sei o que lá. E, enfim, não, tem sempre outra coisinha a mais pra você tá. Ah, não, quando eu chegar ali, assim eu vou estar feliz, né? E. Mas você vê, uni... eu acho que no meu caso, tem muita questão assim. Eu sou o tipo de pessoa, e isso eu venho tentando trabalhar, que é eu tento guardar as coisas enquanto o problema existe,
E digo assim, eu compartilho quando eu resolver. Assim, quando eu tiver resolvido esse babado, aí eu compartilho, não tem problema de falar sobre. Mas enquanto eu estou vivendo a catástrofe, eu fico tipo, não, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver. Eu não quero falar sobre isso, eu não quero abrir isso, as pessoas não vão entender se eu falar sobre isso agora. Deixa eu resolver. E aí, então, naquela época, quando eu comecei a perder as estribeiras, eu lutei muito pra voltar a segurar as pontas, sabe? Pra tentar parar a compulsão, pra tentar voltar a minha vida fitness, paleo, low carb, high fat. Eu tentei o meu melhor e aí eu não tava conseguindo, mas eu, tipo assim, eu não queria falar sobre. Mas pra vocês entenderem o nível de problema, foi uma fase que eu tava vivendo muito com o João. A gente tava sempre junto, sempre junto, sempre junto. Eu tava sempre com juntas. Eu comecei a engordar um pouco. E ele via que eu tava preocupada e tal. E ele não conseguia entender. Ele disse assim, meu Deus, a gente tá sempre junto, certo? O que que tá acontecendo? Porque eu te vejo na academia, eu te vejo comendo as coisas normais. Por que que você tá tão paranoica de, tipo, de tá perdendo o controle? Você não tá perdendo o controle. E eu, tipo assim, amor, eu tô tendo compulsão de novo. Eu lembro que eu falei sobre isso com ele. Tipo assim, eu tô tendo compulsão e tal. Ele fez, é impossível. Eu tô com você da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. E eu, assim, você não tá comigo no banheiro. Você não tá comigo depois que você dorme. E eu fico acordada e vou atacar a geladeira, entendeu? Você não tá comigo quando você se distrai jogando e eu saio ali rapidinho. Você não tá comigo quando eu vou na padaria, como todas as coisas que eu comprei numa sentada no carro antes de voltar pra casa. Então ele ficou chocado de descobrir o quanto que eu conseguia comer durante um dia sem que ele nem percebesse. Enfim, então, por que que eu tô falando sobre isso? Porque, amiga, se João não percebeu, se João não sabia, sabe, é complicado, é complicado. E não querendo dizer que ele era mais importante, mas querendo assim, que ele estava comigo 24 horas, ou quase, né? E eu tava em sofrimento, e eu não queria falar sobre isso. E, tipo, eu acho que isso é uma coisa que, desde a época do meu casamento, eu tenho tentado trabalhar, que é essa coisa de sofrer sozinha e depois resolver, porque na época meu visto tinha sido negado e eu não contei a ninguém. Foi tipo, né? Tipo, meu casamento era em maio. Acho que fim de abril saiu a negativa do visto. E basicamente ninguém ficou sabendo. Até eu estar, tipo, confiante de que a gente tinha resolvido a situação. Entendeu? Porque eu pensava assim, ai, não vai ser meu casamento. A galera todinha sabendo que eu vou casar, e a parte da festa, tipo, uma despedida, a gente tá indo embora. E já pensou essas pessoas no casamento com pena da gente porque não tinha dado certo, sabe? Eu não queria isso de jeito nenhum, eu queria as pessoas que elas continuassem felizes. Até que a gente conseguiu resolver, e só depois que algumas pessoas, outras pessoas ficaram sabendo, mas isso é algo que eu tenho que trabalhar. Mas só pra não esquecer, essa coisa da gente imigrante, da gente aqui, de se descobrir, né, de novo. É, eu acho que eu sofri muito com isso, porque pra mim era o contrário, assim. Eu sentia que eu não conseguia ser eu mesma e eu não sabia como. Tipo assim, quem é que eu vou ser aqui, entendeu? Sabe? Se eu não sou. é, por exemplo, essa coisa de fazer piada que as pessoas falam, né? Ah, é difícil. Você não é algo natural, não fica natural quando você tenta contar uma piada ou algo do gênero, porque não é sua língua materna e demora pra você. Tipo, não é simplesmente fazer a tradução, né? Não funciona simplesmente fazer a tradução, porque a piada tem muito uma questão de contexto, de cultura mesmo. Então eu sofria muito isso, eu não conseguia ser engraçada. E eu falo pra Dedéu, né? Eu acho que já deu pra perceber. E eu falo muito rápido. E eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu ficava travada, eu queria falar mais, eu não conseguia. E aí, quando eu tentava falar mais, eu percebia que eu me embolava toda, eu não conseguia me expressar. Eu me sentia muito isolada nesse quesito, assim, de tipo, não consigo ser eu mesma. Surto total. Quem que eu vou ser então, se eu não consigo ser aquela pessoa? Só que uma coisa que eu acho super importante, né, nesse rolê sobre sofrer sozinha é saber ter consciência de que você está sofrendo, além do óbvio, da angústia, de tudo mais. Por que que eu tô dizendo isso? Porque no meu caso, eu não sabia que existia compulsão alimentar.
Eu não sabia que relação com a comida às vezes pode ser problemático. Então, eu me julgava assim, ah, eu sou gulosa, é isso, sabe? E o fato de você estar passando por esse sofrimento sozinha, tentando buscar a solução, não conseguindo buscar a solução, para só depois, tipo assim, ah, eu sou evoluída, já consegui resolver aqui porque eu sou autossuficiente, eu também não quero é, aperrear ninguém, não quero deixar tudo certo, porque, meu Deus do céu, ai, eu tenho que garantir que os outros fiquem bem, né, antes mesmo até em mim. Todo esse processo é muito cruel, sabe? Então, olhar para isso, porque o que a gente tinha o quê? Uns 22, 23, né? Foi por aí. É, é muito, é muito cruel e, nossa, triste com quem a gente é, porque, tipo, eu hoje, eu fico, gente, só 22 anos. Só 22 anos. Já tava passando por tudo isso. E como é que sai disso, né? Eu demorei praticamente 10 anos para poder sair desse lugar que a Mariana da faculdade de Direito tava. E, e aí volta para a pergunta da pauta, né? Onde foi que eu perdi de mim? Só que quando eu paro para olhar e refletir, eu já tava perdida há muito tempo. Será que alguma vez eu tinha me achado para poder me perder, para depois me achar de novo? Sabe? Aí volta pro negócio que eu também já falei sobre a sensação de estar vendada, de não ter consciência das coisas e só indo. Só indo porque o que você entende é que o entorno eu tenho que garantir que tudo esteja certo, todos estejam bem e não dá trabalho e tirar nota boa e ser a boa menina e fazer o curso que os outros querem, me formar e passar no concurso. E é isso, e a vida tá feita. Aí quando chegar nesse lugar aí que pensaram por mim, aí pronto, aí vai estar tudo certo. Aí eu vou resolver tudo. Tu conta ou eu conto, porque, né? Então, aí voltando pra vida de imigrante, né? Graças a Deus que eu consegui fugir, né? Literalmente pegar meus trapilhos e me embora, porque também que eu já falei, é, sobre essa coisa de, ai, no fundo, no fundo, no seu coração, você sabe que não tá certo, você sabe que não tem alguma coisa que não tá legal. E eu fico me perguntando, será que de alguma maneira aquela Mariana lá de trás, quando ouviu falar do negócio do Canadá e disse eu quero isso pra minha vida, e se meu coração fosse uma bússola, estava apontando pro Canadá. Será que essa Mariana, ela já tinha sensibilidade de saber que tá tudo errado, gata, tá tudo errado. E o único jeito que a gente tá conseguindo encontrar aqui no teu subconsciente é te tirar completamente, 100%. Não é tipo assim, 50%, 40%, 30% e a gente já melhora. O único jeito, o único processo de cura é te tirando completamente daí, completamente do teu entorno, sabe? Então, eu tinha pensado numa coisa pro episódio, e na verdade eu tô me tocando de outra coisa, tipo assim, de um processo de profunda gratidão com quem eu era, por não ter a caixinha de ferramentas, mas ainda assim, de alguma maneira, ter tido a consciência e inconsciência de fazer movimentos para que onde eu tô hoje pudesse ser realizado, sabe? É, as etapas do rolê, né? Sobre processos. Não é uma linha reta, é altos e baixos. E, e ter tido a coragem de me desprender completamente, porque assim, eu sou ainda, né, muito apegada à minha mãe, é, ter, ter me obrigado a sair de perto e ter que deixar tudo pra trás, inclusive ela, foi uma coisa assim muito. Vou chorar, meu Deus, eu não tô despreparada. Foi uma coisa muito dolorosa pra mim,
Mas era só assim que talvez o meu caminho pudesse ter sido possível é, para poder conseguir me desvendar, sabe? E encontrar quem eu sou hoje. Não sei se viajei muito na maionese, gente. Eu criei isso aqui pra viajar na maionese mesmo. Amiga, Não viajou, não. na verdade eu acho que tu trouxe pontos excelentes que fazem do tema ainda melhor, sabe? Essa questão de que talvez, eu acho, a gente se perde da gente, né? Assim, respondendo a pergunta do título, tipo, eu acho que a gente se perde da gente quando a gente não silencia os outros e a gente vive para os outros e escuta o que os outros dizem. E aí isso volta já nos episódios passados. É quando a gente, tipo, se a gente for pensar no episódio da mulher resolutiva, aquela questão de síndrome da boazinha, querer fazer as coisas para agradar os outros, querer, tipo assim, permitir que os nossos limites sejam atravessados pelo outro e aí a gente não se desrespeita, né? A gente deixa que os outros nos desrespeitem por não nos respeitarmos. E aí, tipo, aí volta na questão dos episódios passados também em relação a gente passa a acreditar no que falam da gente e aí a gente passa a ser o que falaram que a gente era, assim, quando a gente nem era aquilo, mas o barulho externo é tão alto que a gente se deixa levar e eu acho que a gente só se realmente permite, a gente só consegue se reencontrar quando a gente consegue silenciar esse barulho externo. E aí, às vezes, tem que ser drasticamente, tipo, arrancando as raízes mesmo, como foi no caso que você relatou, e saindo daquele ambiente, entendeu? Para que você pudesse, tipo, pronto, agora você tá em silêncio e você pode escutar só você mesmo. A mesma forma foi o relato da Nath. De, tipo, ao chegar aqui e não ter toda aquela influência de ser filha de alguém, irmã de alguém, aluna de não sei aonde, tipo, não, se despir desses rótulos todos e descobrir, tá, quando eu não sou essas pessoas, eu sou quem, né? E eu acho que é por aí. Então, eu não acho que você viajou, né? Eu acho que você trouxe mais luz ainda pro tema e direcionou de uma forma mais profunda, porque me fez pensar, assim, por exemplo, o que eu tava dizendo, né? Eu tinha muita dificuldade de ser eu mesma em inglês, tipo aqui, eu ficava perdida. Mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito mais livre em inglês, porque a Maiana que pensa em português não consegue falar palavrão, por exemplo. Tem que ser aquelas coisas bem sutis, tipo, merda aqui, entendeu? Um tipo, ai, que bosta, isso aqui aconteceu. Acho que é isso, não tem nada mais grave do que isso no meu vocabulário em português. Mas meu vocabulário em inglês é mais liberal, entendeu? É mais libertino até. E, tipo, até mesmo minha relação, veja bem, até mesmo a minha relação com a sexualidade, com falar sobre, pensar sobre, é mais livre e despida de tabus em inglês. Porque não foi a linguagem que usaram para reprimir, entendeu? Esse meu lado. Aqui eu já podia aprender adulta, né? Tipo, casada, livre. E eu sou muito mais tranquila para falar sobre esses assuntos hoje, por causa disso, entendeu? Eu já passei pelo movimento de tentar salvar, né? Tipo assim, trazer para o meu lado brasileiro esse lado também, mas é mais difícil. Eu fico constrangida, eu tenho mais vergonha. Mas se for para discutir algo em inglês, veja a loucura da pessoa. Eu consigo muito melhor, com muito menos problemáticas envolvidas. Então, Eu amei. bizarro, Eu. Eu mas acho é. que é. Fala, Nath, pode Ah. falar. Não, eu tava pensando nisso, desse negócio de, tipo assim, da língua. Que interessante, porque, por exemplo, assim, essa ideia de que. Ah, sabe o que me veio na cabeça? Tipo assim, quando a gente. Assim, o corte de cordão umbilical, tá ligado? Tipo assim, tu tá criado naquela família, e daí tu é criado de um jeito, e tá, tu é independente, tu tá vivendo tua própria vida, mas ainda existe ali meio que sabe? Tipo, existe ainda uma relação muito forte, uma associação muito forte em que aqueles pais, ou enfim,
não sei, aquele cuidador, aquela pessoa, tem de... Não sei, existe um certo poder. Em algum momento da vida, a gente começa a querer sair disso. Na adolescência, que a gente é mais começa a rebeldia, depois no início da vida adulta, em que tu começa a ser independente. Mas ainda assim, eu acho que, mentalmente, algumas pessoas, e eu me reconheço numa delas, que fica numa guerra interna entre quem eu sou para além disso aqui, sabe? E aí eu acho que o processo de uma mudança como essa, sabe, seja mudar de um país, usar uma língua que não é uma língua que foi falada em casa, sabe? Encontrar pessoas que não te conheceram naqueles contextos da tua vida. Eu acho que sim, são coisas que fortalecem a gente se reconhecer para além dessas, não vou dizer muralhas, porque não são muralhas, para além desse lugar, sabe? E aí tu falou dessa questão da língua, de conseguir ser mais livre. Eu sinto que assim, para mim, a língua, ela tem um papel interessante de eu poder circular com diferentes pessoas, tudo mais, e eu não sinto que eu perdi quem eu era, porque, por exemplo, eu tinha essa questão de conseguir falar, contar piada e tudo mais, eu consegui desenvolver isso no inglês, mas é claro que é diferente. Eu sinto, por exemplo, que eu sou talvez um pouco mais sarcástica em inglês do que eu sou em português, sabe? Que eu consigo exercer mais o meu sarcasmo do que eu conseguiria em português. E eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas eu acho que sim, sabe? De eu sentir que existe uma libertação, sabe? E aí eu acho que sim, é uma maneira de encontrar um novo caminho, porque aqueles que a gente tinha já não dão mais. E não é tão ruim, né? Se a gente para pra pensar assim. Porque quando a gente entrou aqui no episódio, pensando em onde foi que eu me perdi de mim, é meio dolorido, né? Se tu parar pra pensar só no... tudo que ficou pra trás, como eu me abandonei e tudo mais, né? Que eu acho que foi assim que eu entrei no episódio. Mas com tudo que vocês foram falando, e com o que eu falei também, tipo, eu comecei a pensar, interessante, porque assim, tá bom, eu me perdi de mim, tem várias coisas que agora eu tô, em relação, por exemplo, ao trabalho, eu tô no momento em que eu detectei que eu estou perdida. Eu não estou mais satisfeita com o que eu faço, eu quero mudar de área, mas é um movimento lento. E para além do sofrimento de não sou mais a mesma Natália de 10 anos, né, a mesma pessoa que está fazendo ciência há 10 anos, quem eu sou além disso, quem eu sou para além da vida acadêmica e tudo mais, ano passado foi dolorido, hein? Vou dizer. Ano passado foi difícil. Quando eu entrei nessa noia, meio que tive um burnout, assim, surtei. Agora, eu acho que eu tô começando a olhar para esse lado, assim, tá bom. É ruim mesmo, não é legal descobrir que a gente não tá mais naquele caminho que a gente um dia esteve, mas não quer dizer que não tenha um outro caminho muito mais massa ali pela frente, sabe? E não quer dizer que a gente não tenha outras maneiras de se descobrir, como, por exemplo, nos perdemos em relação ao corpo, mas agora o movimento de se encontrar, ele é muito mais prazeroso do que aquele movimento em que estava numa vida fit, que era controlada, um desespero só, não comendo bala durante um dia inteiro, dormindo, sabe? Tá bom, tinha um corpo que, olhando hoje, estava muito mais legal, no nosso conceito. Mas o sofrimento que era aquilo. Tipo assim, não é factível para uma vida inteira, sabe? Tipo, não é confortável, como a Mai disse. Agora ela achou conforto. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Buscar conforto em ser quem é, sabe? Não sei. Toda vez que eu falo, eu termino com não sei, né? Vocês Não já sei, repararam? porque não sabemos mesmo, mas eu amei. Eu amei esse caminhar e a linha de raciocínio. Eu amo. Ai, gente, maravilhosas. Porque assim, primeiro, Maiana. Maiana pegou tudo que eu falei. Aí ela foi, envelopou de uma maneira muito mais brilhante. E sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma vez na faculdade de Direito que eu fiz um trabalho, mas ela não tinha visto nada. Nada. Era individual o trabalho. Não tinha visto nada, nada de nada do que o professor tinha passado e tal. Nem eu acho que era um resumo de um filme misturado com filosofia, e aí tinha que falar e tal, não sei o quê. Aí o que Maiana fez? Maiana foi e pegou meu trabalho. Maiana leu meu trabalho. E o que foi que ela fez?
Ela fez o trabalho baseado no meu trabalho. E o que foi que aconteceu? Ela tirou uma nota muito maior que a minha. Aí eu fiquei, tipo assim, igual o meme do John Travolta, tipo, o que tá acontecendo? Entendeu? Então é isso, Maiana é sobre isso. Maiana pega as coisas e ela eleva, assim, ela bota no foguete da NASA e faz assim, ó, pum! Entendeu? Por isso que eu digo, aqui, ó, comprovando que Maiana é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço na vida. Aí, ó, olha esses episódios. E Olha, aceite sim, que é é verdade. muito difícil, é muito difícil. Eu já ia falar o nome, não pode. Minha impostora, ela grita. Mari começa a falar, a minha impostora fica assim, ah, não é, amiga, para, amiga, não é assim, ai, que coisa. Sabe, tipo, não é verdade. Tipo, é impressionante. E Jonatas ficar todo mundo comigo assim, você tem que aprender a receber elogio. Mas, É. amiga, tu me constrange, eu fico nervosa. Mas mas eu entendo. Assim, aconteceu, mas não quer dizer que era brilhante, era sorte, entendeu? Enfim, é difícil. Eu tenho que Ai, aprender a a aceitar gente tem que elogio. Não, criar porque um. sorte é coisa, é a fala da impostora. É, Que as fala da coisas. Ai, impostora. é sorte. Não, é trabalho. Exatamente. Foi mesmo. Envelopou de uma maneira muito melhor e entregou do mesmo jeito e muito melhor ainda. É, fazer o quê? Acontece. A vida é sobre isso. A vida adulta é assim, viu? Núcleo juvenil. Você é brilhante também, e mais aí você entrega um negócio e, enfim, no julgamento do outro não tá bom. Mas aí a pessoa que faz o seu, se baseia no seu trabalho e entrega melhor e acontece. Aí, ou seja, a régua do outro não necessariamente diz respeito sobre você, né? Porque imagina se eu fosse despirocar por conta da nota de Maiana do trabalho que ela usou pra mim, né? Mas aí a gente já tá indo pra uma outra pauta, não é? Bom, deixando a impostora caladinha aqui nesse momento, né? É, precisa até de um nome pra minha. Mas acho que a gente pode começar a se encaminhar pro final do episódio, né, meninas? Tem alguma coisa mais que vocês gostariam de adicionar nesse tópico? Não se percam de vocês, gata. Entende? Gatas, no caso, né? Não se percam. Parem de ficar ouvindo os outros e, como a Ana disse, silencie o barulho externo. Porque é aquela coisa, né? Quem é você quando não tem ninguém olhando? Geralmente é bem melhor. Eu sou bem melhor, sabe? Então, isso conecta muito com o que Maiana falou sobre que ela é mais livre em inglês. Eu amei isso. Eu amei que Maiana é mais livre, sem tabus em inglês. Eu não disse que a versão de Maiana agora é mais legal. Eu disse, gente, eu conheço desde os 15 anos. Eu sei do que eu tô falando, entendeu? Então é isso. Priorize sua voz interior, a compassiva, né? A empática, é claro, não a impostora, mas e, e não esqueça o seu compromisso de se enxergar do jeito que você é. Eu acho que eu iria mais para. Eu finalizaria assim. E volta pro início do episódio, que eu super entreguei também. E pronto, e é isso. E eu adicionaria o seguinte, que é essa questão de, às vezes a gente entra num lugar de nostalgia, de tristeza, de decepção com a gente mesmo porque se perdeu. Mas é interessante lembrar que nem sempre se perder de si mesmo é sinônimo de tipo assim, tudo tá perdido. Não, às vezes se perder de si mesmo é realmente para encontrar uma melhor versão, para poder desbravar. Enfim, busque seu novo caminho. Amei muito essa reflexão de que é verdade. A gente na vida não vai se perder uma vez ou duas vezes. A gente vai perdendo pedacinhos da gente, mas não são só perdas, né? Não é como se a gente fosse ficando com um corpo todo desfigurado, com faltando pedaço. A gente vai achando novas formas de preencher aquilo ali. E, obviamente, nem sempre a nova coisinha que a gente encaixa é necessariamente melhor do que a versão original. Mas se a gente for ser honesto com a gente mesmo, na maioria das vezes é uma versão mais madura, é uma versão mais compassiva, é uma versão mais interessante, é uma versão, né, assim, que só existe
causa daquela outra versão que chegou até ali e perdeu aquele pedaço, digamos assim. Então, é ver essas perdas como evolução, na verdade, né? É, assim, pensando por um lado positivo, né? Não que a gente também nunca se perca e tenha que ir lá voltar a pegar o balde que a gente deixou no meio do caminho. Às vezes é importante buscar o balde que a gente chutou. Mas vamos tentar olhar pra essa. Tipo aquela Maiana em sofrimento, falando com a psicóloga: Meu Deus, eu nunca vou me perdoar por ter deixado aquilo lá. Foi uma das melhores coisas que podia ter acontecido na minha vida. Foi ter deixado aquela versão pra trás, sabe? Hoje eu vejo isso. Eu ia dizer, pessoal, depois do episódio, vão assistir o vídeo da Jojo em que ela lê a parte que falta. Se eu não me engano, é A Parte que Falta e O Grande O. São 2 livros que são muito interessantes que falam sobre isso. Eu acho que falam um pouco sobre isso, sabe? Agora que a gente foi falando, é que eu acho que é tentar encontrar maneiras de lidar com. Claro que a parte que falta pode se aplicar em várias coisas, mas eu acho que para isso que a gente falou hoje, aqui nesse episódio, também pode se encaixar. Que é, às vezes não é o melhor, como a Mai falou. Vai ter que buscar, vai ter que achar outras maneiras. Mas, enfim, o importante é seguir. Bom, então, né, é neste momento que nós estaremos nos encaminhando para o final. A... O episódio de hoje não teve oferecimento Kleenex, né? Evolução, evolução aqui. Mas terá estrelinha. E quem que vocês acham que está merecendo a estrelinha neste momento? Eu voto que quem tá com a terapia mais em dia é Maiana. Eu voto sim, Eu. Maiana. Sim, Eu porque. adoro que a Mari já chega no voto. Eu voto porque assim, Maiana, agora ela é livre quando tem que falar sobre sexo. Maiana Não é assim, nem uns livre. 100%, né? Sim, mas eu A sei, viu, impostora cala a querida? boca. Comparado com quem era. Então, assim, eu amei isso, que Maiana, ela consegue ser livre de tabus, nem que seja em inglês. Só por causa disso, eu acho que já merece, entendeu? Que tá com a terapia mais em dia nesse episódio. Eu amei. Ok, Nath, você tem algo a dizer? Quer se Não, colocar o eu seu acho narrador? engraçado que a Mari chega no eu voto em. A gente tava todo mundo aqui, né? Tipo, Se né? questionando. Pois é. Tu sente que tu tá com a terapia em dia, Mai? Assim, honestamente falando, ontem eu nem tive terapia, porque a minha é segunda-feira, né? Mas essa semana tá muito cheia e eu tentei remarcar e ela não tinha horário pra onde eu queria. Eu fiz saber que eu quero nem fazer essa semana. Então, assim, não sei se isso é um bom sinal. Não sei se isso não Um é um bom plot sinal. twist. Pois é. Então, assim, ok, não sei, né? Se for sobre a terapia em dia, eu não acho que tá em dia, não. Mas se for sobre o tema, né? Tipo, a minha relação com o tema, talvez seja ok de aceitar. A amiga tem que ser Eu mais proponho aqui que a enfática. gente modifique. Que a gente Modifique o faça quê? essa modificação de entre estar com a terapia em dia e entre o assunto do dia estar melhor trabalhado dentro da gente. Sabe? Sim. Acho que a Que Gostei. eu terapia é tô com a mais em terapia dia em em dia. relação àquele tópico, né? Uhum. Então é isso. Que Eu A acho. tá gente melhor conseguiu. A gente conseguiu entrar no consenso da proposta da decidir pergunta que. finalmente. Então é mais. É você! Obrigada. Ai, E obrigada, pronto. obrigada, meninas. E é isso. Conversa no Closet em todas as redes sociais, meninos. No Twitter, a.k.a. X, tá certo? Que é Conversa Closet. Sigam a gente, deem follow, compartilhem. Eu não sei falar esses negócios, mas que Maratona, mais, gente, que a amiga? gente já tá com um montão de episódio. Já dá pra maratonar, gente, hein? Ó! E, Pois gente, é. no Spotify, comentem lá aí, comentem aqui no Spotify ou no YouTube, deixem comentários sobre quantas vezes vocês já se perderam de vocês É. Interage e com a gente quantos no vocês se Instagram. reencontraram.
E dá ideia de pauta também, de assuntos, porque a gente já tá acabando as 20 primeiras que a gente tinha se proposto, né? Então, se puderem dar ideias do que é que vocês querem escutar a gente falando, é isso. É isso? É isso. Grude, grude, grude. Cruze, cruze, Tchau! tchau! Tchau, pessoal.